muito bom dia, boa tarde e buenas noites. Aqui é a Prof. Maria Andrade, advogada, professora e mentora para a primeira fase da OAB. E eu tô aqui dando seguimento no nosso item 11 da nossa revisão de Direito Constitucional. Essa é uma revisão que tá lá no final do curso, tá? Lá pelo passo 83, que é para relembrar todo o conteúdo do Direito Constitucional antes da prova, tá? Então agora a gente tá aqui no ponto 11, estados e municípios, tá? Vamos começar. Perda do cargo de governador e prefeito. A regra. Qual que é a regra para perder qualquer um desses dois cargos, tá? Se assumir outro cargo ou função na administração pública, direta ou indireta, irá perder o seu cargo, certo? A exceção. Qual que é a exceção que ele pode perder esse cargo? Lembrando que é sempre melhor gravar a exceção, tá? Se passar em concurso público, não perde o cargo de governador ou prefeito, tá? Porém, tem que ficar afastado do cargo efetivo até acabar o mandato. Esse aqui que é passível de pegadinha na questão da prova. Como para perder o cargo de governador ou de prefeito, ali é exercer algum outro cargo, cargo ou função na administração pública direta ou indireta, quando vem ali na questão, se esse governador ou esse prefeito for aprovado ali em concurso público, então ele também perde, porque ele vai exercer outra função. Ele não vai automaticamente exercer essa outra função, tá? Primeiro ele tem que tomar posse e etc. Então ele vai ficar suspenso até ele terminar o mandato dele, depois ele vai lá e exerce essa função dele através desse cargo que ele conquistou através do concurso, tá? Essa é uma boa pegadinha ali que costuma aparecer na prova para vocês, tá? Subsídios dos chefes do governo, chefes do executivo, presidente, prefeito e governador. A regra, qual que é a regra desses subsídios, tá? Executivo municipal e estadual, lei de iniciativa do legislativo que é levada à sanção, veto do executivo. Vale para o governador, para o prefeito e para os respectivos secretários. A exceção é sempre mais importante gravar, repito, tá? Executivo federal, o Congresso fixa diretamente o subsídio do presidente da República e seus ministros. Número de deputados na Assembleia Legislativa. Isso aqui é importante e cai, tá? Deputados estaduais. 3 vezes o número de deputados federais, tá? Que sejam até 12. O importante é gravar aqui é que sejam até 12. O máximo é 12. O que cai na prova de pegadinha normalmente é falando que é esse múltiplo de 3 ali, esse 3 vezes, só que não falando números acima de 12, tá? Não me recordo agora exatamente a questão, mas gravem que é no máximo até 12, tá? Se tiver mais de 12 deputados federais, acrescenta só um para cada um, por exemplo, tá? Se a gente tem 14 deputados federais, vai ser 12 vezes 3, 36. 14 menos 12 igual a 2, tá? Então, o total dá 38. É confuso, mas o que cai aqui mesmo é que no máximo até 12, tá? Gravem só a parte do máximo até 12, que é o importante para vocês gravarem aqui. A gente vê isso com mais calma em outra aula mais pra frente, tá? Garantias e impedimentos dos deputados estaduais, os mesmos dos deputados federais, tá? Todas as garantias e todos os impedimentos dos deputados federais, a gente não precisa ver nada aqui, porque são exatamente os mesmos dos deputados dos estaduais, mesmo dos federais, tá? Os subsídios dos deputados estaduais, vereadores e deputados federais. Regra: legislativo municipal e federal, o próprio projeto de lei fixa o subsídio diretamente, tá? Exceção: legislativo estadual, o PL fixado por lei, tá? Iniciativa da AL, que será levada à sanção, veto pelo Poder, AL, Assembleia Legislativa, tá? Que será levada à sanção, veto pelo Executivo. Limite do subsídio de deputados estaduais, o máximo 75% dos deputados federais, tá? Então, os deputados estaduais têm um limite dos subsídios ali, que é até 75% do que os deputados federais recebem, tá? Essa é um ponto que é importante gravar, tá? Porque eu já vi cair em questão de prova. O município não possui Constituição. Lembra, a gente tem a Constituição Federal, temos as Constituições estaduais, porém os municípios não possuem Constituição. Isso é algo que eu já vi também cair em questão de prova e o aluno ser induzido a erro, porque como o Estado tem Constituição, o Estado mesmo, e a União, o governo federal ali,
o nosso país, a República Federativa do Brasil, tem a sua Constituição Federal, eu já vi muitos alunos no momento da prova, no desespero ali, serem induzidos a erros, a acreditar que o município também tem a sua Constituição. E não tem, tá? Ele rege-se por lei orgânica, votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias, tá? Então tem que ter pelo menos 10 dias entre uma votação e outra, tá? Então o município ele não tem constituição, o município ele é regido por lei orgânica, que é votada em 2 turnos e tem que ter uma distância de tempo entre cada votação de 10 dias. Isso aqui eu já vi cair e é importante, tá? E aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição do respectivo Estado. Eu tô dando ênfase aqui sempre ao que mais cai, tá? O resto é só pra gente relembrar. Então, a Lei Orgânica dos Municípios e Distrito Federal tem aqui aqueles macetes, tá? Que é o DDD, 2 turnos, 10 dias e 2/3. Para vocês se lembrarem, isso aqui é bem importante para se lembrar. Esse é aquele tipo de macetinho que eu acho que ajuda, tá? Que é o DDD, 2 turnos, 10 dias e 2/3. Eleição do prefeito. Tá tendo agora. Será feita eleição simultânea em todo o país para os prefeitos e vereadores. Não pode cada cidade fazer a sua eleição para prefeito e vereador em tempos diferentes, tá? No país inteiro é feita tudo junto. Certo? O município não pode alterar essa data, isso não pode ser alterado de forma pela lei orgânica ali, de forma municipal, tá? É unificado, o país inteiro faz as eleições todos juntos, tá? Se mais de 200 mil eleitores, mesmo nos moldes do presidente, se menos de 200 mil eleitores, não há segundo turno, sendo eleito o candidato que alcançar a maioria dos votos. Aqui também é suscetível de pegadinha, tá? Porque normalmente o candidato tende a colocar a opção de que sempre pode haver 2 turnos. Mas temos essa exceção aqui, que se o município tiver menos de 200 mil habitantes, não vai ter segundo turno. O que ganhou, ganhou, tá? Gravem isso. Crimes comuns do prefeito será julgado pelo Tribunal de Justiça, o TJ, tá? Quando o prefeito cometer algum crime comum, é o TJ que vai julgar. Temos súmula do STF, tá? 702. A competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência comum da Justiça Estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de 2º grau. Crimes de responsabilidade do prefeito. Segundo o STF, ali tá, o RE 179852, quem quiser consultar, é harmônico que com a Carta da República, preceito de lei orgânica de município, prevendo a competência da Câmara Municipal para julgar o prefeito nos crimes de responsabilidade definidos no Decreto-Lei 201 de 67. Segundo a Constituição, são crimes de responsabilidade do prefeito. 1. Efetuar repasse que supere os limites definidos no artigo 29A. 2. Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês. Ou 3. Enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Qual que é o número de vereadores? Aqui é importante, tá? É importante isso aqui costuma cair, tá? Faixa mínima, até 9 vereadores para até 15 mil habitantes. Faixa máxima, até 55 vereadores para mais de 8 milhões de habitantes. O escalonamento vai de 2 em 2. Limites máximos de gasto com o pessoal no Legislativo Municipal. Primeira faixa, até 10 mil habitantes, máximo de 20% dos deputados estaduais. Última faixa, mais de 500 mil habitantes, máxima de 75%. São 6 faixas que escalonam de 10% em 10%, salvo a última que pula de 60% para 75%, tá? Limite de despesa com a remuneração dos vereadores, 5% da receita do município. Então, o limite de despesa com os vereadores é de 5% da receita do município. Isso é importante gravar, tá? Limite de despesa da Câmara Municipal com folha de pagamento, serviços internos mais vereadores, que se não observado será crime de responsabilidade do presidente da Câmara, 70% da sua receita.
Gravem isso também, ó. Limite de despesa da Câmara Municipal com folha de pagamento, né, que são os serviços internos mais os vereadores entram aqui nessa conta também, tá? Que se não observado, vira o quê? Um crime de responsabilidade do presidente da Câmara. Isso aqui é importante, tá? É 70% da receita. Total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com os inativos, tá? Então aqui, ó, a despesa do Poder Municipal se inclui, para isso aqui se inclui os subsídios dos vereadores, porém se exclui aquilo que é pago para os vereadores inativos, tá? Essa é a pegadinha, porque se exclui o que é pago para os inativos. Não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências tributárias recebidas. Aqui, os limites aqui não é tão importante gravar, mas eu vou ler para vocês, tá? 7% para municípios com população de até 100 mil habitantes, 6% para municípios com população entre 100 mil e 300 mil habitantes, 5% para municípios de população entre 300.001 e 500 mil habitantes, 4,5% para municípios com população entre 500.001 e 3 milhões de habitantes, 4% para municípios com população entre 3 milhões e 1 e 8 milhões de habitantes, e 3,5% para municípios com população acima de 8 milhões e 1 habitantes. Tá? Inviolabilidade dos vereadores. Eles não têm somente a imunidade material, tá? Eles têm então somente a imunidade material, não tem imunidade formal, processual. E ainda assim é diferente do previsto para deputados federais e senadores. A imunidade material dos vereadores é apenas dentro dos limites municipais. Os vereadores, pensa em vereador, pensa no município, só abrange o município, tá? Eles só têm ali a imunidade deles, que é somente material, não é uma imunidade formal em relação a processos, tá? Tudo que torna ali a processo, e é só dentro daquele município, tá? O vereador, ele é vereador daquele município e só dentro daquele município que ele vai ter essa imunidade dele, tá? Ele tem esse limite territorial. Incompatibilidades e proibições dos vereadores, tá? Embora os vereadores, diferentemente dos deputados estaduais, não tenham as mesmas garantias dos parlamentares federais, eles vão ter as mesmas proibições e incompatibilidades. Então, eles podem não ter as mesmas garantias dos parlamentares federais, porém, eles têm as mesmas incompatibilidades, tá? Eles não têm as mesmas garantias dos parlamentares federais, a primordial é que a deles tem esse limite territorial do município que eles são vereadores, tá? Agora, as incompatibilidades são as mesmas, certo? Controle de contas dos municípios. O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas ou Conselho de Contas sobre as contas do prefeito só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 da Câmara Municipal, certo? Sempre que for chutar, chuta 2/3, tá? As contas dos municípios ficarão durante 60 dias, anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais, tá? Essa frase é bem importante. Agora vamos para o ponto 12, tá? Distrito Federal e territórios. Lei Orgânica do Distrito Federal, votada pelo DDD igual aos municípios, tá? 2 turnos, 10 dias e... Agora esqueci. 2 turnos, 10 dias e 2/3. Como sempre que for chutar, chuta 2/3, tá? Distrito Federal não pode ser dividido em municípios, tá? O Distrito Federal, ele é indivisível. O Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Eu não sei porquê, tem muita gente que sempre coloca que sim, que ele pode ser dividido e etc. Não, não pode ser dividido, tá? E Distrito Federal não é a capital é Brasília, tá? Território Federal pode ser dividido em municípios. Distrito Federal, governado por um governador eleito pelas mesmas regras que os governadores estaduais. Território Federal, governado por um governador nomeado pelo presidente da República após aprovação no Senado Federal. Então, o Distrito Federal, ele tem governador, tá? E esse governador, ele é eleito que nem qualquer outro governador de qualquer outro estado do Brasil,
certo? Não é porque é lá pequenininho que ele não tem governador. Ele tem governador e é eleito igual a qualquer outro, tá? Cabe à União organizar e manter no Distrito Federal Polícia Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Poder Judiciário e Ministério Público. Aqui no que fala de Polícia Civil e Militar e Corpo de Bombeiros Militar, tá? É a lei federal que disporá sobre a utilização desses serviços pelo governo federal. Lei federal que vai legislar sobre isso daqui, tá? Que vai falar sobre a Polícia Civil e Militar e os bombeiros e o Corpo de Bombeiros Militar. Após a emenda constitucional 69 de 2012, não cabe mais à União organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal. Isso aqui costuma cair em pegadinha, tá? Então, gravem isso, prestem atenção nisso, que após a emenda constitucional 69 de 2012, não precisa gravar que foi após a emenda constitucional 69 de 2012, mas gravem que não cabe mais à União organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal, tá? Compete à União organizar e manter para os territórios federais Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. Fiscalização das contas do território. Artigo 33, parágrafo 2º da Constituição. As contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Tá certo. E é isso, tá? Agora vamos para o ponto 13, administração pública. Princípios constitucionais da administração pública. Isso é bem importante. É a LIMP, né? Que a gente vê na faculdade, a gente continua vendo aqui, tá? Princípios expressos, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Por que a LIMP são princípios expressos? Porque tá lá no artigo 37 da Constituição, de forma expressa, inequívoca, tá lá, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Porém, a gente tem aqueles que não estão lá tão, assim, de forma tão na cara, tá? Que são princípios implícitos, que é a supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público, princípio da finalidade, princípio da razoabilidade, proporcionalidade, entre outros. Esses aqui são os principais, tá? Óticas do princípio da legalidade para o cidadão. Legalidade é o poder fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Isso aqui a gente já viu, tá? Em outras aulas, então gravem, tá? Para o cidadão, o princípio da legalidade é que ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe ele a fazer. Agora, por exemplo, para o agente público, a legalidade é o quê? Ele tem que fazer somente aquilo que a lei manda ele fazer, somente aquilo que a lei autoriza ele a fazer. Ele não pode fazer tudo aquilo que a lei não toca no assunto, tá? Ele só pode fazer o que a lei autoriza ele a fazer. Certo? Cargos públicos podem ser ocupados por brasileiros e também por estrangeiros, mas esses somente na forma da lei. A gente viu lá na aula de nacionalidade, acho que no ponto 5 ou 6, tá? Exceções ao concurso público. Nomeações para cargo em comissão, ou seja, os cargos comissionados dentro da administração pública, as pessoas não fazem concurso público, tá? São cargos ali em comissão, são cargos que vereadores, outros políticos nomeiam essas pessoas para exercerem por um período de tempo e elas não passam por concursos públicos, tá? Contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional do interesse público. Funções de confiança, exclusivamente para servidores ocupantes de cargo efetivo. E cargos em comissão, embora acessível a qualquer pessoa, a lei pode prever condições e percentuais mínimos para serem preenchidos por servidores de carreira. Então, esses cargos comissionados, tem alguns cargos que tem que ser por servidores efetivos, tá? Tem que escolher algum servidor efetivo ali, ou seja, que já participou de concurso público, que já passou o estágio probatório, ele já está efetivado, a autoridade ali, né? Vai ter que indicar uma dessas pessoas. E tem os outros comissionados, que embora possa ser qualquer pessoa, pode-se estabelecer um limite. Por exemplo, nós temos 10 vagas para esses comissionados aqui, mas 3 tem que ser de servidores. 3 tem que ser servidores e o resto pode ser qualquer pessoa indicada, tá? E esses cargos, tanto de função de confiança quanto cargos de comissão, eles se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, tá? O que a gente mais vê aqui no caso são os assessores jurídicos, né? Então, são advogados ali que são nomeados em cargo de comissão para exercer essa função. Cargos em comissão e função de confiança somente para atribuições de direção, chefia e assessoramento, tá? A validade do concurso é de até 2 anos, tá? Prorrogável uma única vez por igual período.
fez o concurso, foi aprovado ali, porém não foi chamado, tem até 2 anos para ser chamado esse curso. Esse concurso vai valer por 2 anos, ou se você ficou ali um pouco depois e vão chamando, ele vale por 2 anos, tá? E pode ser prorrogado por mais 2 anos. Acabou, não dá mais do que isso. Direito de greve do servidor, termos e limites de lei específica, a gente vai ver em outro momento, tá? Remuneração dos servidores, é lei específica de iniciativa privada em cada caso. Revisão anual da remuneração, sempre na mesma data e sem distinção de índice. O subsídio será obrigatório para o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de secretarias estaduais e municipais, os servidores policiais, membros do Ministério Público e defensores públicos integrantes da AGU. Subsídio será facultativo a todos os demais servidores de carreira, tá? Teto de remuneração. Vale para administração direta, autárquica, fundação pública e ainda casos que recebem recursos públicos para custeio, tá? Ele vai alcançar ali as empresas públicas sem e suas subsidiárias. Então, existe um teto ali para remuneração que a gente vai ver em outro momento, tá? Teto federal e geral, subsídio dos ministros do STF. Teto estadual e distrital, para o PL, subsídio dos deputados estaduais, para o PE, subsídio do governador, para o PJ, subsídio do desembargador do TJ, este é limitado a 90,25% do STF e também se aplica aos membros do MP e procuradores do Defensoria Pública, tá? O parágrafo 12 diz aqui o que, ó? É facultado aos estados e Distrito Federal, através de emenda à Constituição Estadual ou lei orgânica do DF, fixar o subsídio do desembargador do TJ com um teto único. Este será limitado a 90,25% do subsídio dos ministros do STF, salvo para os deputados e vereadores. O teto municipal é o subsídio do prefeito, tá? Ninguém pode receber mais do que o prefeito no município. Os vencimentos dos cargos do PL e do PJ não poderão ser superiores aos pagos pelo PE, tá? Subsídio dos ministros do Tribunal Superior será de 95% do STF. Os demais membros do Judiciário terão seus subsídios escalonados conforme as respectivas carreiras, sendo que a diferença entre uma e outra não pode ser menor que 5% ou maior que 10%, nem exceder 95% do Superior Tribunal, tá? É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos. Agora a gente vai ver aqui, ó, a acumulação de cargos públicos, tá? Regra, presta atenção. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Ou seja, você não pode ter vários cargos públicos ao mesmo tempo, tá? Porém, nós temos exceções. Em alguns casos, as pessoas vão poder ter mais de um cargo público, tá? E a exceção que a gente tem que gravar, tá? Se houver compatibilidade de horários, pode acumular o quê? O de professor mais professor. Ou seja, você pode ser, por exemplo, professor em 2 escolas públicas, tá? Isso é comum. Desde que os horários não batam e que seja um horário que é possível você se deslocar de um local ao outro, tá? É bem comum essa de professor com professor. Professor mais cargo técnico ou científico. O professor normalmente dá, tá? Profissional de saúde mais profissional de saúde. Porque você, ó, essa regra de profissionais de saúde vale inclusive após a emenda constitucional 77 de 2014 para militares, desde que observada a prevalência de atividade militar. Vejam, porque profissional de saúde você pode ser enfermeiro no posto durante o dia e em outro período ali você também prestar algum serviço para o hospital, alguma coisa assim, tá? Você tem um cargo técnico ou científico e ser professor também, porque normalmente as aulas são também em contraturno, desde que dê para você conciliar, professor normalmente dá, tá? Regra 2. É vedado acumular cargos públicos com proventos de aposentadoria. RPPS, tá? Exceção. Pode acumular da seguinte forma. Provento mais provento ou remuneração de cargos acumuláveis, conforme visto acima, tá? Você recebe ali a sua aposentadoria do cargo público, mas você é professor, tá? Provento mais mandato eletivo, tá? Aposentado, recebe ali o seu provento de aposentadoria, porém você foi eleito vereador. Você pode receber as duas coisas, tá? Provento mais cargo em comissão.
A proibição de acumular vale para administração direta, autárquica, fundacional e sem subsidiárias, tá? Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e ser autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo à lei complementar, neste caso, definir as suas áreas de atuação, tá? Precisa de autorização legislativa em cada caso. A criação de subsidiárias das entidades mencionadas acima, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Atos de improbidade administrativa importarão em prejuízo de ação penal cabível em suspensão dos direitos políticos e perda das funções públicas, indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei. Tem que devolver o dinheiro, tá? A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos que causem prejuízos ao erário. Isso aqui a gente vê com mais calma na parte de direito administrativo, tá? Responsabilidade civil do Estado. PJ de direito público, PJ de direito privado, prestadora de serviço público. Ambas responderão pelos danos de seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, tanto a PJ de direito público quanto a PJ de direito privado que seja prestadora de um serviço público, tá? Então, veja, PJ de direito privado, que é prestadora de serviço público, elas têm aquela responsabilidade, elas vão ser sempre responsáveis por aquilo que os seus agentes fizerem, tá? Só que isso não impede que elas depois tenham o direito de regresso contra esse agente. Elas vão lá, respondem, vamos supor, vão lá, pagam uma indenização para a pessoa, depois elas vão lá e cobram desse agente, tá? Elas têm direito de regresso nos casos de dolo ou culpa, tá? Cabe à lei dispor no contrato de gestão prazo de duração do contrato, controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes e a remuneração do pessoal, tá? Servidor em mandato federal, estadual ou distrital ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Servidor em mandato de prefeito será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. E servidor em mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração ou do cargo eletivo. Não havendo compatibilidade de horários, será aplicada a norma referente ao prefeito, tá? Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Então, para a promoção por merecimento, não será computado, tá bem? O servidor público estável só perderá o cargo quando já tem a estabilidade, já passou o estado, foi nomeado, já passou o estágio probatório e já é efetivo. Quais são as hipóteses que esse servidor pode perder o seu cargo, tá? Em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, ou seja, se diz lá na questão que houve o processo administrativo, porém, esse servidor não teve oportunidade de se defender, não tá certo, tá? Ele tem que poder se defender, ele tem que exercer o seu direito à ampla defesa. Isso já vi cair em questão de prova, prestem atenção, tá? Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, assegurada a ampla defesa. Vejam que a ampla defesa sempre tem que existir, tá? Se não houve ampla defesa, esse ato não poderia ter acontecido, tá? Ou por excesso de despesas se as medidas adotadas não forem suficientes. É vedada a criação de cargo similar ao extinto por excesso de despesas por 4 anos. Reintegração, recondução, aproveitamento e disponibilidade. Precisa ter estabilidade. Somente o servidor com estabilidade, ele pode ser reintegrado, reconduzido, tá? E pode ser usado aquele aproveitamento e disponibilidade. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade. Não tenho mais a necessidade desse cargo, vamos extinguir esse cargo. O que acontece? O servidor que já é estável, que estava naquele cargo, ele ficará em disponibilidade até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Ele fica ali disponível até que surja um outro cargo ou até que consigam realocar ele em outro local, tá? Ele não vai deixar de ser servidor público, tá bem?
Economia com despesas correntes, aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento, inclusive sobre a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo de comissão, será aplicado a RGPS, tá? O tempo de contribuição, aposentadoria, versus tempo de serviço, disponibilidade. Aposentadorias. Por invalidez ou permanente. Por invalidez permanente, proventos proporcionais ao tempo de contribuição, tá? Salvo se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Tudo isso na forma da lei, isso tem lei específica, tá? Aqui é só para relembrar. Compulsória, são proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Normalmente, gente, os proventos, eles são proporcionais ao tempo de contribuição, tá? Regra, aos 70 anos de idade, exceção aos 75 anos na forma da lei complementar, incluída na emenda constitucional 88 de 2015, tá? Ainda que pendente de lei complementar, para o servidor público em geral, a emenda constitucional fez uma previsão no artigo 100 da TCT para que essa idade de 75 anos já seja aplicável de imediato aos ministros do STF e tribunais superiores do TCU, né? Tribunal de Contas da União. 3. Voluntária com proventos integrais, tá? Requisitos: se homem, 65 anos mais 35, mais 10, mais 5. Se mulher, 55, mais 30, mais 10, mais 5. Fechou? É só para lembrar, gente, isso aqui a gente vê de forma específica na aula, que é só para relembrar mesmo, tá? Porque se a gente for no detalhe, a gente não termina nunca. 4. Voluntário, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Se homem, mais 65 anos versus 10 mais 5. Se mulher, mais 60 anos versus 10 mais 5. Fechou? É vedado adotar critérios diferenciados para concessão de aposentadoria, salvo se portadores de deficiência, portadores de deficiência, quem exerce atividade de risco ou cujas atividades sejam insalubres, tá? Isso tudo aqui é nos termos de lei complementar. Idade e tempo de contribuição, reduzidos em 5 anos para aposentadoria voluntária integral do professor exclusivo, tá? Que é o professor ali do ensino médio e infantil, tá? FMI é professor do ensino fundamental, médio e infantil. Pensão por morte, valor que o servidor falecido recebia em atividade ou de aposentadoria, se aposentado, até o limite do teto do RGPS. O que passar deste limite só receberá 70%. Regime de previdência complementar, servidores de cargos efetivos, tá? Qualquer dos entes, qualquer dos entes, né? Municipal, federal, estadual, aplicação subsidiária das disposições da previdência complementar privada. Entidades fechadas de previdência complementar de natureza pública. Única modalidade, contribuição definida. Servidor que ingressou antes da instituição deve optar expressamente, tá? O ente pode fixar o teto da RPPS igual ao RGPS, mas para isso deve-se antes criar o regimento de previdência complementar, tá? Para poder optar, antes tem que ter criado, né? Não incidirá contribuição sobre os proventos de RPPS até o teto limite do RGPS, tá? Em se tratando de portador de doença incapacitante, a imunidade vai até o dobro do teto da RGPS. Isso aqui é bem complexo, tá? Quem não estudou ainda essa matéria não vai entender nada do que eu revisei aqui, mas fiquem tranquilos porque vocês têm aula específica disso, certo? Aqui é só para relembrar mesmo. Então, um beijão pra prof, a gente se vê na próxima aula, que a gente vai falar do tema 14, Poder Legislativo.